Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente. Hoje nosso tema é o que fazer quando quem está ao nosso lado parece parado no tempo. Esse é o nosso tema de hoje. Lembrando que às quintas-feiras, 18 horas, que hoje, nesse horário, é o nosso quadro Entre Nós, que nós recebemos e respondemos a cartas de seguidores que nos mandam. Então, a carta de hoje, ela nos convida a pensar sobre as mudanças na vida do casal, os descompassos, que vão acontecendo eventualmente, porque as pessoas se casam e depois elas vão mudando, e algumas mudam um pouco mais do que outras. E afinal, quando nos deparamos com esses momentos, com esses impasses, com essas diferenças, o que é que a gente faz com isso? Nós vamos incorporar nós vamos incorporar aquela mudança do outro, ou pior, a gente muda e o outro não acompanha, como é que a gente faz? Ontem nós convidamos para a nossa conversa o Michael Gazzaniga, que é um neurocientista brilhante. Ele escreveu Who's in Charge e ele nos coloca diante da pergunta complicada de responder: quem é que está no comando? No comando de quê? Da nossa vida. Quem é que comanda a nossa vida? Numa outra vertente, mas é o que a gente discutiu ontem, na live de ontem. Hoje a gente vai meio que incorporar assim, um pouco de Sócrates. Por quê? Porque esse tema de hoje convida muito mais para perguntas que respostas. Porque quando a gente se depara com essas situações, a gente precisa de aprender e de fazer boas perguntas. Então, talvez, assim, contrariando talvez a expectativa da nossa seguidora, da pessoa que nos mandou a carta, talvez eu não consiga dar uma resposta, mas eu vou te dar excelentes perguntas para você pensar. E eu acho que isso realmente é muito importante. Então, vamos à carta dela. Ela não se nomeou, deixou anônimo mesmo, então vou ler a carta. Ela diz assim: oi Carla, estou com um problema no meu casamento. Comecei a assistir vídeos, ler sobre autoconhecimento, fazer alguns cursos e isso tem me feito bem. Sinto que aos poucos estou entendendo coisas que antes me deixavam confusa. Tenho tentado mudar, estudar, me entender mais. Mas ao mesmo tempo percebo que meu marido parece parado no tempo. Ele diz que estou complicando a vida com tanta reflexão e às vezes faz piadas do tipo: nossa, agora tudo é terapia, tudo é trauma. Tento conversar, explicar, compartilhar, mas é como se cada tentativa criasse mais distância. Ele se fecha, muda de assunto ou diz que eu quero mudá-lo. Fico pensando se realmente estou diferente ou se apenas comecei a olhar a vida com outros olhos, e isso torna a convivência mais difícil. Às vezes me sinto sozinha dentro da relação. E o mais difícil é que eu só queria que ele entendesse que estou tentando crescer. Mas quando olho para ele, sinto que estamos em tempos diferentes, como se falássemos idiomas que já não se cruzam. O que fazer quando quem está ao nosso lado parece parado no tempo? Essa carta nos coloca muitas questões. As questões mesmo da mudança que a gente tem ao longo da vida e da mudança que a gente tem na nossa relação com aquela pessoa que um dia foi alvo do nosso amor e da nossa admiração, e que com o tempo, eu gosto de dizer que assim, com o tempo até o jeito que o outro arrasa o chinelo começa a nos incomodar. Isso acontece mesmo. E aí a gente tem várias coisas aqui. Eu vou por umas, depois eu vou para outras. A primeira delas é a gente lembrar, assim, se perguntar
o que é que eu vi naquele sujeito que me fez apaixonar por ele, que me fez querer passar a vida por ele. Porque ao longo do, né, assim, porque com a convivência, com os problemas, né, com tudo que acontece ali, a gente vai perdendo isso de vista, né? A gente vai olhando para o copo mais vazio do que o copo mais cheio. A gente vai olhando para os defeitos daquela pessoa, quando lá no começo da relação, lá né, no tempo do namoro, no tempo do noivado, nos primeiros anos talvez do casamento, a gente olhava para tudo que ele tinha de bacana, tudo que ele tinha de bom. E aí tem muita questão, né, aí de projeção, do que eu botei lá naquele outro que não era dele, e aí enxerguei só o que eu queria, mas não é por esse caminho que eu quero ir hoje, não. Esse caminho, né, ele é bastante óbvio, sim, eu quero por um caminho um pouco menos óbvio. A gente pensar, por exemplo, como é que a gente comunica para o outro as nossas necessidades. E quando eu estou falando de necessidade, eu não estou falando daquilo que eu desejo, que é aquilo que, né, que eu reivindico, não. Vou dar um exemplo para poder ficar fácil, né, entender o que é desejo e o que é necessidade. Vamos supor que eu diga para a pessoa assim: olha, eu quero essa garrafa de água. E aí, né, assim, eu quero exatamente essa, não pode ser outra, tem que ser dessa marca, tem que ser desse jeito, com a tampinha dessa cor, eu quero essa garrafa de água. Isso é necessidade? Não, isso é desejo, né? Necessidade, por exemplo, seria da água, né? Quando eu estou falando em necessidade, a necessidade ela pode ser satisfeita de várias formas. Por exemplo, eu estou com sede. Ah, não tem água mineral? Tem água do filtro? Vai, não tem problema. Não tem de jeito nenhum, tem na torneira e eu estou com sede? Vai, não tem problema nenhum. Nossa, eu não bebo refrigerante, mas aqui não tem nada, nenhum lugar tem água. Então só tem refrigerante, eu estou morrendo de sede. Vai isso aí mesmo, porque é o que eu preciso agora para poder matar minha sede. Percebe que isso é necessidade e isso pode ser satisfeito de várias formas? Agora, o meu desejo não. O meu desejo, ele tem um endereçamento, né? Assim, eu preciso daquilo. Se for de outro jeito, já não está bom mais, já não serve mais. E a gente mistura essas duas coisas, a gente mesmo. E aí a gente mistura na cabeça da gente. E tenta falar para o outro de um jeito que ele também não vai entender. E aí a confusão está armada, né? Então vamos pensar um pouquinho nisso também. Assim, eu consigo comunicar adequadamente para o outro a minha necessidade? Porque assim, quando eu leio a sua carta, eu vejo várias questões aqui. Uma delas não é a única, não é a privilegiada, tem outras, né, mais importantes do que essa. Mas uma delas é dizendo assim: nossa, eu só queria. Onde é que está? Deixa eu achar aqui onde é que está. Eu só queria que ele. Eu só queria que ele entendesse que eu estou tentando crescer. Quando eu digo isso, me dá a impressão, quando eu leio isso, né, me dá a impressão de que tem alguma coisa ali de necessidade que eu não soube dizer e fiquei colocando na palavra me entender, né, na expressão me entender, um peso de desejo. O que é te entender? É exatamente saber do que você está falando, porque, né, quando você diz que você está lendo, assistindo vídeos, lendo sobre autoconhecimento, fazendo cursos, eu estou entendendo que, assim, o seu marido, quando vocês dois, né, e quando se encontraram, vocês tinham uma linguagem comum, vocês tinham assuntos que vocês partilhavam. E, de repente, ele continuou no mesmo lugar e você foi para outras paragens, digamos assim, para outras coisas, adquirir um outro vocabulário, adquirir uma outra compreensão. E aí, né, assim, o que é exatamente te acompanhar? Adquirir essa mesma bagagem que você passou a adquirir ou é outra coisa? Né? Essa é uma das perguntas que a gente precisa de fazer. A gente tem que lembrar que né, as pessoas são, eu gosto de pensar as relações amorosas, de amizade, afetivas, né, de casal, etc.,
como uma pecinha de encaixe de quebra-cabeça. Lembra da pecinha de encaixe de quebra-cabeça? Ela não encaixa em qualquer lugar. Precisam ser duas peças que têm orifícios e protuberâncias que coincidem para poder se encaixar. Então, os casais, eles têm alguma coisa que encaixa. Né? Aí quando esse formato, né, vamos pensar que a pecinha era assim e que você encaixava assim. Quando você já deixa de ser assim, passa a ser assim, já não encaixa mais. E aí? Né, tem essa história também. Claro que a gente pode pensar várias questões. Então, vamos pensar em algumas delas, tá? Você diz, meu marido parece parado no tempo, ou seja, né, ele não evoluiu, porque né, que a gente subentende, lê nas entrelinhas, é que você está dizendo assim, nossa, eu evoluí, ele ficou parado, né? Parado no tempo é esse, ele evoluiu. Mas o que é exatamente evolução? Por exemplo, companheirismo. Companheirismo é assim, vamos caminhar juntos, cada um do seu jeito. Outra coisa é espelhamento, é diferente. A demanda é assim: valide a minha jornada, confirme que eu estou certa. Não estou querendo fazer julgamento aqui, não. O que está certo, o que está errado. Isso que eu estou dizendo é que as duas verdades, elas são verdades. Né? E isso é importante. A gente tem sempre que lembrar que a gente tem lentes através das quais a gente decodifica a realidade. Então, se as suas lentes elas começam a tomar outros coloridos e a lente dele permanece igual, claro que vocês não vão falar o mesmo idioma, né? Obviamente que não vão, porque estão em momentos diferentes, mas isso faz parte, né, da vida. E aí várias questões daí, né? Será que o que incomoda você não é tanto assim ele não mudar, mas ele não enxergar que você está mudando? Porque quando você diz que ele faz piada com a história, né? Nossa, agora tudo é trauma, nossa, agora tudo né, é problema, está exagerando, está complicando demais a vida. Isso talvez ele esteja dizendo de um incômodo ali, né? Além de dizer, olha, não estou validando o seu crescimento de alguma forma, por várias razões. Ele pode estar se sentindo intimidado, né? Porque quando a gente adquire um outro idioma, a pessoa que não tem esse idioma, né? E eu estou chamando esse conhecimento que você está adquirindo com os cursos, com os vídeos, com as leituras, eu estou chamando isso de um outro idioma. Você certamente aprendeu palavras novas, certamente está utilizando expressões do autoconhecimento, né, do desenvolvimento pessoal, que talvez ele não tenha acesso. E é natural que quem ficou parado se sinta menor, se sinta inferior. E aí é natural também que a gente reaja a isso de alguma forma. Né? Então vamos investigar um pouquinho mais. E se ele sempre foi assim, ou seja, pensa comigo, antes de você começar a evoluir, ele já fazia piada de coisas sérias, ele já fugia de conversas profundas, ele já preferia o simples ao complexo, né? Porque ele não mudou, né? Então, assim, o que é que acontece ali? Será que você deixou de apreciar esse sujeito que é mais simples, que é menos complexo, que não tem toda essa bagagem cultural que agora você está adquirindo? Ou você finalmente percebeu, né, assim, está percebendo que assim, nossa, ele sempre foi assim, isso sempre me incomodou, só que eu não estava percebendo. Agora é que eu achei uma coisa concreta para colocar ali, né, para achar a forma, achar a metáfora, achar o problema, né? Achei o culpado, nossa, eu evoluí, eu estou fazendo curso, eu estou aprendendo outras coisas, eu estou me desenvolvendo como pessoa, e ele está parado. Né? Então, assim, será que ele sempre foi, na sua visão, um pouco menos, e aí agora ele está assim, muito menos? É uma pergunta para você refletir. Como eu disse, né, nós estamos incorporando aqui o Sócrates, porque assim, não tem resposta, tem perguntas, né? Porque assim,
né, e você enxergar o que ele sempre teve lá. Lembra aquela história que eu falei, que a gente tem que lembrar todos os dias qual foi a razão, o que foi que aquele sujeito tinha que me fez apaixonar por ele, que me fez querer passar o resto da minha vida com ele. Isso não desapareceu, certamente, e continua lá, né? O que acontece é que você está modificando. E aí, uma pergunta que precisa ser feita mesmo é assim: dá para conciliar ou não dá para conciliar? Uma outra coisa importante também de a gente pensar é essa possibilidade de a gente transformar uma diferença em hierarquia de valor do que eu estou falando. Tem uma coisa que acontece quando a gente desperta, né? Quando a gente adquire uma outra linguagem, quando a gente começa a se entender um pouco melhor, quando a gente adquire algum conhecimento do desenvolvimento pessoal, a gente passa a dividir o mundo entre quem entende e quem não entende, né? Então, assim, tem a minha turma que fala a minha língua e tem a minha outra turma que não consegue entender esse idioma. É como as pessoas falando russo e outras pessoas falando português, né? Então, assim, não tem, são eles e nós. E a gente faz isso naturalmente, né? Entre quem evoluiu e quem está parado. E aí, sem querer, a gente transforma diferença de caminho em diferença, em hierarquia de valor. Vamos nos exemplos do cotidiano. Ele prefere assistir futebol e você prefere escutar podcast. Ele resolve as coisas no automático e você reflete sobre tudo. Ele quer leveza e você quer profundidade. São diferenças que estão lá mesmo, mas será que não sempre estiveram? E agora você está se dando conta? Ou será que a sua mudança, a sua evolução, eu estou usando a palavra evolução porque não estou achando outra melhor, tá? A sua modificação está criando nele mecanismos de defesa por estar se sentindo inferior, fora do seu mundo, né? Não fazendo parte daquilo que você já aprendeu. Será que também a gente não precisa muito que o outro valide aquilo que a gente está vivendo? Ou seja, será que você não precisa que ele admire você porque você está à frente e ele não está fazendo isso? Será que você não precisa ser vista e ele não está fazendo isso? Porque quando ele critica, ele está, né, depreciando o seu conhecimento. Quando ele faz uma piada, ele está depreciando o seu momento. Então, será que isso não faz também com que você não se sinta vista, não se sinta validada? E isso é o problema também? Será que você também não está com medo de estar muito sozinha? Porque você fala, nossa, eu estou me sentindo sozinha nessa relação. Mas é na relação ou no que você está aprendendo agora e não tem com quem compartilhar, né? Porque assim, o casal, de um modo geral, o casal gosta de chegar em casa, cada um do seu, né, do seu fazer, e conversar sobre o dia. Só que quando o dia de um modificou demais do dia comum que era o do casal, fica difícil achar assuntos comuns ali para poder conversar. Então, assim, será que o sozinha não é dessa falta de possibilidade de troca, né, de troca do seu assunto, por exemplo? E aí isso gera um monte de coisa, né? Nele, talvez, inclusive, né? Ele pode pensar assim, nossa, eu sinto que você me julga o tempo inteiro, nossa, eu não sei mais como te agradar, eu tenho medo de não ser mais suficiente para você, porque tudo isso também pode ser que aconteça lá. Lembra que eu disse lá no começo que a gente precisa aprender a dizer para o outro sobre as nossas necessidades? Esse é uma mão. A outra mão, né, a outra via, é a gente aprender a escutar o que o outro tem para nos dizer. E às vezes a gente não quer, a gente quer que ele diga aquilo que a gente quer, né, que a gente quer escutar. E isso não acontece de fato, né? Pensa, se tudo mudou para você e mudou para ele também. Então, ele está descompassado. Será que
ele tem espaço também para poder falar desse descompasso, mesmo que ele ainda não saiba como? Outra questão. Eu gosto de pensar que assim, casal, ele é uma relação sem hierarquia, ele é uma relação de pares, ele é uma relação de iguais. Só que, quando a gente adquire um conhecimento, é natural que a gente fique professoral, né? A gente não vai contar, a gente vai utilizar algumas expressões que podem dar a entender para o outro que ele não sabe aquilo, que ele precisa aprender aquilo, né? E aí, o tom que o outro está escutando é assim: nossa, ela está virando minha professora, nossa, ela está me chamando de burro, nossa, ela está dizendo que eu não entendo nada, porque isso acontece também. Vamos pensar? Você aprendeu a nomear algumas coisas, você aprendeu palavras novas, você aprendeu, por exemplo, padrão, gatilho, projeção, ferida, tudo isso que está agora no seu vocabulário não está no vocabulário dele. E como você mesma diz, isso tem te ajudado a se organizar por dentro. Mas quando você tenta falar com ele usando essas palavras, ele não entende, né? Porque não está no vocabulário dele. E aí surge uma pergunta, e uma pergunta importante: será que o problema é ele não querer entender? Ou será que, né, assim, você não está sabendo traduzir? Porque, olha, tem muito jeito de a gente contar a mesma coisa, né? E se a gente não sabe explicar uma coisa com palavras simples, é porque a gente não entendeu a coisa, né? A gente está utilizando jargões para poder dizer uma coisa que ainda não está assentada no nosso conhecimento. Então, a gente pode sim, você diz, eu queria fazer uma troca, eu queria que ele participasse. Tá, mas ele precisa ser introduzindo nisso, né? Claro, né, eu estou considerando que você queira que ele participe, tá? Ele precisa ser introduzido nisso. Por quê? Pode ser que o que ele ouve quando você fala tudo isso é assim, você diz: percebi um padrão de comunicação disfuncional entre nós. E aí ele ouve assim: nossa, você está falando que eu estou fazendo tudo errado de novo. Você diz: estou trabalhando as minhas feridas do abandono. E ele diz: você me abandonou emocionalmente, né? Claro, né, que eu estou fazendo esse jogo de ideias, não estou dizendo que ele está pensando isso conscientemente, não. Eu estou dizendo que assim, a gente sente algumas coisas que muitas vezes a gente não consegue colocar em palavras. E pode ser que essa defesa que ele está utilizando de fazer uma piada, de depreciar, seja uma defesa, né? E você, voltando aqui à história da hierarquia que eu me perdi aqui e não completei o pensamento. Casal, ele não tem nível hierárquico, é uma relação entre pares. Só que quando a gente, não, acho que eu não perdi não, quando a gente aprende alguma coisa nova, a gente muda de lugar. A gente passa a criar uma hierarquia. Eu sei mais, eu estou mais evoluída e ele está menos. Quando a gente passa, né, a gente cria essa hierarquia, o que a gente está dizendo? A gente passa a ser adulto da história, né? E o adulto da história é aquela pessoa que é capaz de entender a situação e de conseguir ter um jogo de cintura, conseguir trazer o outro para dentro daquela nova configuração que está surgindo, né? Então, assim, hierarquizou, então a responsabilidade é de quem tem mais conhecimento de auxiliar esse outro a chegar nesse conhecimento também. Então, quando a gente, né, faz isso, a gente não dá margem para o outro estar em par. A gente diz: você está abaixo de mim. E aí a coisa complica demais, né? Complica mesmo. Porque existe, de fato, uma diferença entre compartilhar e ensinar. Presta atenção. Tem um momento em que a gente cruza uma linha, e é uma linha muito tênue. A gente deixa de compartilhar o que a gente está aprendendo e começa a ensinar o que o outro deveria aprender. O que é compartilhar? Eu li uma coisa que me fez pensar, esse é um jeito de compartilhar, e vai contar a coisa. Eu ando percebendo uma coisa em mim e vai contar a coisa. Não sei se faz sentido, mas e vai contar a coisa. Ensinar é assim. Você sabia que isso que você faz é um mecanismo de defesa? Você precisa olhar para isso. Se você lesse o que eu leio, entenderia. Percebe?
que a diferença entre ensinar e compartilhar, se eu estou numa relação que deveria ser de par e eu hierarquizei, e aí realmente eu estou dizendo para o outro que ele está, né, coitado, tá burro na história, está parado lá e não consegue acompanhar. Então, quando eu falo com ele sobre o que eu estou aprendendo, eu estou dividindo uma descoberta, ou eu estou corrigindo um erro, né? Porque eu posso estar fazendo as duas coisas, percebe? Então, assim, a ideia é. Tem muitas perguntas aqui, e de novo, né, a proposta hoje não é dar respostas, é auxiliar a criar melhores perguntas, para pensar, inclusive, no seu próprio posicionamento. O que eu quero com tudo isso, né? Então, se ele estiver dizendo algo que você não quer ouvir, vamos pensar nisso? E se ele estiver dizendo do jeito dele, com esse mecanismo de defesa, alguma coisa que talvez precisasse ser pensada, porque assim, né, por mais que o outro não saiba do universo que você está adentrando, ele tem, né, ele tem capacidade intelectual, ele tem capacidade de pensar. E se na hora que ele está falando assim, você está complicando demais, dá para acolher isso e se perguntar, nossa, será que eu estou complicando mesmo? Será que ele tem alguma razão nisso ou não tem? E claro, né, é assim, é pensar, tem razão, então eu preciso modificar X, Y, Z, nossa, não tem razão nenhuma, então joga fora, entende? Porque assim, não é porque o outro diz que a gente tem que acolher, né, a gente tem que pensar, a gente tem que pegar aquilo, ponderar, tem razão, não tem razão, faz sentido, não faz sentido, eu quero modificar ou não quero, e modificar ou jogar fora. Possibilidades, né? Talvez você esteja intelectualizando coisas que precisam ser sentidas. Na conversa com ele, lembra, né? Ele é um sujeito que você se casou com ele, você tinha admiração por ele. Onde que foi parar essa admiração? Né? O que é que está acontecendo ali no seu universo? Talvez você esteja utilizando o autoconhecimento para evitar outras conversas também, né? A conversa interna, não é conversa com ele não, conversa interna com você, né? De pensar assim, nossa, essa relação ainda está boa? Eu realmente quero essa relação ainda? Então não é sobre estar certo se estar errada, é sobre os dois estarem dizendo verdades que o outro não quer escutar, talvez, talvez. Lembra que tudo aqui é talvez, né, porque não tem jeito de eu saber o que de fato se passa lá, né, então são questões para você ir pensando se faz sentido ou se não faz. A mesma coisa que eu falei lá para a história dele, né, ele vai falar alguma coisa e vai pensar, nossa, faz sentido, não faz, deixa eu pensar e tal. A mesma coisa aqui, você vai pensar, faz sentido, não faz, joga fora, acolhe alguma coisa, modifica alguma coisa. Podem ter muitos não ditos também, por exemplo, eu preciso que você valide que eu estou crescendo, né? Pode ser que você precise dessa validação. Você tem que saber se você está com essa necessidade, porque se você estiver com essa necessidade, precisa, né, de dar esse indicador. Dar indicador não é dar indireta não, tá? Porque indireta não funciona. Indireta é assim, a comunicação já tem um monte de ruído. Quando eu fico dizendo, dando indireto para o outro, para ver se ele entende, a chance de dar errado assim, é gigantesca. Nós somos adultos, né? Pessoas adultas são capazes de conversar, pessoas adultas são capazes de dizer o que sentem. A gente precisa aprender a fazer isso, mas a gente é capaz de fazer isso, né? E como é que a gente aprende a fazer isso? Primeira coisa é se localizando, né? Olhando para dentro de você e perguntando assim, nossa, o que eu quero de fato? Então, primeira pessoa que precisa, né, saber o que você quer é você. Depois disso, como é que eu comunico isso para o outro, né? Como é que eu conto isso para outra pessoa? E na hora que ele for falar, né, como é que eu vou acolher isso? Uma maneira muito, muito importante é a gente dizer para o outro o que a gente está vivendo e não apontar o dedo do que o outro está fazendo, que é uma coisa muito comum da gente fazer também, né? A gente sempre começa as DRs assim, né? Você isso, você aquilo, você nunca, você sempre. E a gente não fala do que a gente está sentindo, a gente fala, existe uma culpa que a gente endereça para o outro, né? Seria muito mais proveitoso
muito mais profícuo se a gente dissesse assim: eu estou me sentindo invisível, eu estou me sentindo negligenciada, eu estou me sentindo X. Né? É diferente de a gente dizer assim: você está me negligenciando. Não sei se está. A gente não sabe se está, porque a gente não sabe o que se passa no outro. Esse é um outro problema também. A gente supõe inclusive intenções. A gente supõe que a intenção da outra pessoa ao dizer: nossa, você está complicando tudo, nossa, agora tudo é trauma, tudo agora é terapia, a gente está supondo que isso é uma crítica, e uma crítica severa. A gente pode checar a realidade, né, como boas pessoas adultas. Olha, estou escutando. Quando você diz isso, eu estou escutando um deboche, eu estou escutando uma crítica. É isso mesmo? Porque aí, né, assim, só tem duas possibilidades: é ou não é. A criatura fala assim: não, não é isso, o que eu estou dizendo é X. Ou então, né, vai te dizer assim: não é isso mesmo, estou criticando mesmo. Para você ter certeza do que é que eu estou falando. Percebe que é uma via de mão dupla? Você precisa descobrir as suas necessidades, aprender a comunicar essas necessidades, ensinar de certa forma, né? Ensinar aí com muitas, muitas, muitas aspas. Mas ensinar de certa forma para o outro como é que ele vai comunicar as necessidades dele, checar o que ele diz pelo que você escutou, né? Olha, tô entendendo, tô escutando isso. É isso mesmo que você está querendo dizer? É isso mesmo que você está, né, falando? Porque aí dá menos ruído, a gente fica menos sozinha na relação. Né, e falando em estar sozinha, eu volto à pergunta que eu já tinha feito, né? Essa solidão que você está sentindo agora, será que ela é nova? Será que ela é de agora? Ou será que ela já estava lá e você não tinha um nome para ela? Você não tinha um alvo para ela? Porque quando você pergunta, o que é que mudou? Será que sou eu que mudei? Ou será que eu estou começando a enxergar alguma coisa melhor? Né, essa também é alguma coisa que precisa ser respondida. Eu estou mudando ou eu estou enxergando uma coisa que já era assim? E não é nele não, tá? É em você. Porque é pouca coisa que tem a ver com ele. 90% aqui tem a ver com você. O que eu quero dizer com isso? Né? Esquece a história de a culpa é minha, a culpa é dele. É assim, a gente não modifica o outro. É impossível a gente modificar o outro, é impossível a gente consertar o outro, é impossível a gente fazer qualquer coisa com o outro. Tudo que a gente vai fazer tem que ser com a gente mesmo. Então, assim, não dá para ficar pensando, né, se ele X ou se ele Y. É assim: olha, estou vendo uma situação, a situação é assim, eu estou evoluindo, ele está parado, isso está me incomodando. Mas está incomodando por quê? Precisa responder por quê. Ah, está incomodando porque eu queria que ele aprendesse comigo, fosse para o curso comigo. Ah, mas será que ele quer? Não, ele não quer. E aí, é um problema? Nossa, é um problema. E aí, eu vou conviver com isso? Ou eu vou embora dessa relação porque ele não quer aprender comigo? Então, entende a extensão da história? Porque assim, o outro não mudou, talvez não tenha mudado, ele não emburreceu, ele não evoluía e um dia ele resolveu parar no tempo. Né? O que me dá a entender na carta é que você fez um movimento que não estava no combinado, né, da relação. E esse movimento tem consequências. Por quê? Solidão de dentro é diferente de solidão de fora. Solidão fora da relação é assim: você está sozinha, sabe disso e escolhe o que fazer com isso. A solidão dentro da relação é assim: você está acompanhada, mas se sente invisível. E isso é muito mais doloroso, porque carrega a expectativa de não estar só. Aí as perguntas, né, vêm perguntas difíceis, assim: o que é pior, estar sozinha de verdade ou estar acompanhada e sentir sozinha? Eu sempre acho e defendo isso, que uma separação é como amputar um braço. A gente só amputa o braço se a gente correr risco de morte. Eu não sou da turma que assim, o passarinho voou, né, o mosquito voou, separa. Ah, nossa, ele arrasta agora o chinelo do jeito que eu não gosto, agora separa. Ah, não sei quem, nossa, ele agora já não pintei mais o cabelo do jeito que penteava antes, agora separa.
Não sou a favor disso, não defendo isso. Eu acho que separação é amputar braço. Então, assim, tem risco de vida? Então amputa. Se não, vamos ver como é que a gente faz. Porque assim, tem que lembrar sempre, né? Nossa, eu tô repetitiva, mas é porque é muito importante. A gente tem que lembrar todos os dias o que é que me fez apaixonar por aquela pessoa. Porque todos os dias eu tenho que escolher. Eu quero continuar nessa relação, eu não quero continuar nessa relação. Essa escolha não é do outro, essa escolha é minha, né? Assim, claro que o outro palpita, lógico que o outro palpita, mas né, imagina, você decidiu que você não quer, não quer mais. Ele tem o que fazer com isso? Não tem, não tem nada que ele possa fazer. Agora, você decidiu que quer e ele está mais ou menos assim, né, tem jeito de você, né, ir modificando a situação. Ele decidiu que não quer mais, você quer, tem o que fazer? Não tem o que fazer. Então, assim, para sim, precisa de, para não só precisa de um, para sim precisa de dois. Para não precisa só de um. E aí disso que eu estou falando. Como a gente não resolve o outro, a gente resolve a da gente, essas perguntas são para você. Né? Você ainda quer estar nessa relação? O que é pior? Estar evoluindo com alguém que não quer participar daquilo que você está empreitando agora? E outra pergunta, não quer mesmo? Você tem certeza que não quer? Ele foi convidado a participar? Convidado a participar não é a mesma coisa de ser apontado, você deveria, porque isso é importante, né? Assim, você deveria fazer. Nossa, você não sabe que isso é mecanismo de defesa? Né? Bem pejorativamente falando, né? Assim, a gente vai fazendo esse movimento acusatório quando a gente sente que a gente está num lugar que o outro não está acompanhando, porque a gente fica com raiva, a gente quer que o mundo gire exatamente como a gente quer que ele gire. Então, se eu resolvi evoluir, né, entre aspas aí, se eu resolvi adquirir outros conhecimentos, aprimorar, etc., eu quero que todo mundo que está ao meu redor acompanhe, porque assim, eu quero público, eu quero conversar sobre isso, eu quero bater papo sobre isso, então se o outro não sabe, como é que vai ter conversa? Né? Então assim, são muitas questões mesmo. Dito tudo isso, o que fazer quando quem está ao nosso lado parece parado no tempo? Que foi a pergunta que você fez, a pergunta final da sua carta, que é justamente, virou o título da nossa live, o que fazer? E aí, assim, claro, né, que eu não tenho como dar uma resposta, porque não existe uma resposta. Existem muitas perguntas que precisam ser respondidas, todas elas, inclusive, porque cada resposta conduz para um caminho diferente, né? Se em algum momento você entender que, assim, nossa, eu quero resgatar essa admiração que eu tinha por ele, como é que eu vou fazer isso? Né, eu vou introduzi-lo, eu vou checar lá se ele quer ou se ele não quer participar do meu novo mundo. Porque se ele não quiser participar, e aí? Né, vou voltar à pergunta, e aí se ele não quiser participar, não tem conserto? É isso? Né, my way ou highway? Né, desse jeito vai embora? Então, né, são perguntas importantes que a gente precisa de se fazer o tempo inteiro. Você quer, por exemplo, que ele caminhe com você ou você quer que ele seja um espelho? O que eu estou chamando de um espelho? Aquela pessoa que fala, nossa, que bacana que você está fazendo, nossa, eu te admiro tanto por você estar fazendo isso, né? Aquela pessoa que vai que vai sempre validar aquilo que a gente está fazendo. Qual das duas coisas? Essa pergunta é importante também de ser respondida. Segunda pergunta, essa solidão que você sente agora, ela é nova ou ela sempre esteve lá e você só percebeu agora? Terceira pergunta, quando você fala com ele, você está traduzindo a sua nova linguagem, o seu novo idioma, de um jeito que ele pode entender?
está sendo introduzido em um universo que ele não tinha acesso, e ele está sendo adequadamente introduzido, ele está tendo esse tempo de introdução, como você teve o tempo de introdução em todo esse universo, porque você foi assistindo vídeos, você foi escutando podcast, você foi lendo os livros, você foi fazendo cursos, então você teve tempo de adentrar nesse novo universo. Ele teve tempo de fazer isso também? Ainda que ele, né, considerando que ele quisesse? Ou você está esperando que ele assim, magicamente aprenda sozinho esse novo universo? Né? Porque assim, tudo, voltar uma frase que é quase frase para-choque de caminhão minha, né? Porque não é comum. Conhecimento não brota na cabeça da gente. Então, se eu quero que a outra pessoa tenha um conhecimento que eu tenho, eu, no mínimo, tenho que traduzir esse conhecimento de um jeito que ele possa acompanhar, né? No mínimo. Entende? Porque assim, o conhecimento não vai brotar na cabeça dele. Então, assim, ele não vai aprender magicamente tudo isso que você já levou um tempo para poder aprender e agora já está dominando, né? A outra pergunta: será que ele está parado ou será que ele só não está no caminho que você julga como evolução? Porque são coisas diferentes também. Será que o gosto dele, as coisas que ele gosta, você também gosta? Você acompanha o universo dele? Ou são universos completamente diferentes e cada um no seu universo e você está ressentida, se ressentindo porque ele tinha que participar do seu universo e ele não participa. A outra pergunta: e se ele não mudar nunca? Né? E se ele realmente não estiver disposto a se ele não estiver disposto a adentrar nesse universo com você, se ele disser, olha, tô achando bacana tudo isso que você está falando, mas olha, nada disso me interessa, né? Assim, não tô com vontade, não estou disposto, e etc. E aí? Se ele nunca mudar, você vai conseguir ficar? Ou você vai conseguir amar quem ele é, voltar a amar quem ele é, sem projetar nele quem você gostaria que ele fosse? Porque esse é um dos grandes problemas do tempo de namoro. Uma coisa muito importante que a gente perde de vista: tempo de namoro. Para que serve tempo de namoro? É para a gente fazer um exercício detetive, não é para a gente apaixonar, morrer de paixão e tal, e ficar cega. Não, não é para isso. Tempo de namoro é um momento que, se tiver jeito de a gente não apaixonar, melhor, porque quando a gente apaixona, a gente começa a enxergar tudo aquilo que a gente quer enxergar e não enxerga o que tem que enxergar de fato. Voltando, tempo de namoro é um tempo para ser cientista, para ser investigador, é para você perceber se aquele sujeito ali, se aquela pessoa ali, ela é a pessoa que vai encaixar nas suas necessidades. E aí não estou falando de desejos não, tá? Nas suas necessidades, né? Porque a gente tem necessidade de reconhecimento, a gente tem necessidade de amor, a gente tem necessidade de companheirismo, a gente tem várias necessidades. De novo, voltando aqui à explicação do que é necessidade e desejo. Necessidade é uma coisa que sem ela, não é possível continuar. É uma coisa que pode ser satisfeita de várias coisas. Vamos dar exemplo da água de novo. Estou com sede. Eu posso beber água mineral, eu posso beber água mineral com gás, sem gás, água da torneira, água do filtro. Se não tiver água, pode ser um suco. Se não tiver suco, pode ser refrigerante que não tomo. Né? Assim, pode ser qualquer coisa que mate a minha sede. Refrigerante não mata a sede, né? Mas qualquer coisa que mate a minha sede. Então, percebe? Isso é uma necessidade. Agora, se eu estou com sede e só posso tomar a água Perrier, que custa, sei lá, quantos reais a garrafa, e não acha em qualquer lugar, aí já não é necessidade mais, é desejo. Né? E a gente precisa de identificar quais são as nossas necessidades naquela relação ali. E tempo de namoro é isso. Essa criatura, ele pode atender às minhas necessidades de alguma forma?
né? Ou não, essa criatura é suficiente para... Não é assim, nossa, eu sou boa o suficiente para... Porque a gente comete esse erro, né? Mulher principalmente. Fala assim, ai meu Deus, será que eu estou à altura dele? Ou, esse tempo não é para isso não, tá? Isso aí quem tem que avaliar é ele. Ele que vai saber se você está à altura dele ou se não está. Você tem que avaliar se ele está à sua altura, entende? E quando eu estou falando de altura, né, estar à sua altura é uma expressão ruim, mas é uma expressão popular que dá a ideia do que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer com a sua altura? Ele é capaz de atender às suas necessidades? É isso que eu estou tentando dizer, né? Assim, então, isso é o objetivo do tempo de namoro. Então, né, e aí a gente apaixona e começa a projetar lá no sujeito tudo aquilo é uma coisa maravilhosa que a gente acha. Ele vira o príncipe no cavalo branco, né? O príncipe que era sapo que eu beijei e virou príncipe, qualquer coisa parecida com isso. E aí a gente não enxerga o que estava de fato. Anos depois a gente começa, a paixão acaba, né? Porque a paixão é datada, ela tem prazo de validade, a paixão acaba, a gente começa a conviver e começa a desgostar de uma série de coisas que só mesmo depois que passa a paixão e a convivência acontece, é que a gente se dá conta, né? O que eu disse lá no começo, né? Com o tempo, até o jeito que a criatura arrasta o chinelo irrita a gente. Então, assim, por isso é que a gente tem que lembrar todos os dias o que foi que me fez apaixonar por essa criatura. Porque tudo aquilo que um dia, né, devia estar lá, né? Mesmo que você tenha projetado algumas coisas, muito, né, está lá. E se não está, se projetei demais e agora não está, eu preciso decidir. E aí, eu quero, né? Eu imaginei que o pacote era aquele pacote de Natal, né? Bem brilhado, bonito, que tinha uma coisa assim muito valiosa ali dentro. Aí, de repente, eu abro o pacote e tem farelo de pão, né? Tem quase nada ali dentro. E aí, eu vou querer ou não vou? Porque não é porque... Não, porque não é porque é ótimo, né? Não é porque a gente escolheu em um determinado momento que aquilo precisa estar no nossa bagagem o resto da vida. Todos os dias a gente acorda e decide. Eu ainda quero essa relação? É a mesma coisa com várias situações na nossa vida. Eu ainda quero esse emprego? Aí a garganta vai coçando. E aí, se não toma água, daqui a pouco dispara a tossir. Outra pergunta. E se a resposta for não, você tem coragem de admitir isso? A resposta for não para quê? Para, se ele não mudar, eu vou querer ainda ou não? Né? Se a resposta for não, você tem coragem de admitir isso? Para você. Porque, olha, são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu saber que eu não quero, outra coisa é eu decidir ir embora. São duas coisas diferentes. Eu posso decidir que não é daquele jeito que eu gostaria, mas eu posso também decidir que os prós e contras, nossa, né, tem muita coisa para colocar na balança ali, se eu vou embora ou se eu fico. Então, mas eu preciso saber se eu quero ir embora, ainda que eu decida ficar. Percebe como é que a coisa tem que se dar? Você tem que começar a contar as verdades para você mesma. A gente é mestre em se auto-enganar. A gente vai dando desculpas para a gente mesmo e encobre as verdades que a gente precisa encarar. Essa é uma, né? Assim, precisa admitir para você mesmo: eu quero, não quero, estou topando embora, não estou topando, eu não quero, mas eu vou, né? Mas eu quero, não quero ir embora também, porque, sei lá por quê, e etc. A gente precisa ter consciência disso, tá? Bem. Dito tudo isso, vamos fazer algumas, né, uma certa síntese, uma síntese aqui. Eu, de fato, assim, não sei o que você vai decidir. Eu não sei se você vai ficar, eu não sei se você vai convidar ele de novo. Convidar para quê? Para ser o amor da sua vida, para ser a pessoa que você continua escolhendo. Se você vai aceitar essa diferença ou se você vai embora. Mas eu sei de uma coisa: você não pode parar de crescer por
conta dele, né? Porque assim, não está crescendo e tal, está dando descompasso, então eu vou parar de fazer tudo, agora eu vou ficar estagnada também, porque senão a coisa desanda. Não é uma alternativa. Isso não é uma alternativa. Essa é a pior alternativa do que se você falasse, nossa, não é isso que eu queria, não tá bom assim e tal, mas também não quero ir embora, vou ficar, mesmo não querendo que seja assim. É muito melhor do que você falar assim, nossa, eu vou parar de fazer tudo isso que eu estou fazendo, porque eu tenho que estar no mesmo veículo, né, no mesmo transporte, na mesma sintonia que ele. Isso não é uma alternativa, não é uma boa ideia. Ao mesmo tempo que ele não pode ser obrigado a crescer com você, né? Ele não pode ser obrigado a estar dentro desse universo que agora você escolhe estar. Então, o que dá para fazer? Dá para nomear o que você sente sem acusar. Dá para você perguntar o que ele sente sem presumir. Dá para traduzir a sua linguagem nova sem infantilizar, sem virar lá a mãe, professora, né, e tal. Dá para sustentar quem você está se tornando com ou sem ele ao seu lado. Porque, olha, né, assim, um pedido que eu escuto na carta é um pedido de validação dele, valida o que eu estou vivendo. Pode ser que ele não valide, né? E aí, dá para sustentar isso? Você consegue estar nesse universo sem que ele te valide, sem que ele diga assim, nossa, que bacana o que você está fazendo? Ou não? E aí, né, se você quiser conhecer um pouco mais, um pouco melhor como é o trabalho do método DCM, né, que claro, eu estou dizendo aqui o tempo inteiro, olha, precisa de aprender a se contar a verdade, precisa aprender a entender a sua necessidade, precisa aprender a comunicar essa necessidade, precisa aprender a escutar o que o outro está dizendo e separar ali né, o que faz sentido, o que não faz. Precisa de um monte. Eu tenho dito isso, né? Precisa disso, precisa daquilo e tal. A gente não faz isso sozinho, né? Fazer isso sozinho, se a gente fosse capaz de fazer isso sozinho, não tinha ninguém com problema no mundo. Era só a gente parar um tempo, pensar e resolver, né? Então a coisa não se dá assim. Tem muitos jeitos de ter auxílio neste processo. Um desses jeitos é com o método DCM, né? Que é o método que eu utilizo. E eu te convido para conhecer um pouco mais. Qual que é o objetivo do método? O objetivo é que a gente desenvolva fluidez emocional, que a gente desenvolva regulação emocional. Tudo isso que eu estou falando hoje aqui tem a ver com regulação emocional, né? Eu poder ser capaz de entender o que eu estou sentindo, entender o que eu estou vivendo, fazer essa leitura, entender o que o outro está falando, tudo isso é regulação emocional e isso é importante. Então, o objetivo final do método DCM é regulação emocional. Para isso, a gente tem o protocolo PFC, que é um protocolo para a gente desenvolver o apego seguro. Eu tenho falado sobre apego seguro e apego inseguro, deixa eu ver se dá tempo de falar, não dá não. Mas na live da próxima semana eu retomo. Mas desenvolver um apego seguro, o que é o apego seguro? Bem rapidamente, é aquilo que possibilita você se sentir confortável em ser quem você é, independentemente do contexto. Você entender o valor que você tem sem precisar de validação constante do outro. Você poder colocar limites sem sentir culpa. Você poder expressar suas opiniões sem precisar discutir com ninguém, sem precisar ficar com raiva, sem precisar transitar nas situações todas adequadamente, não se machucando e não machucando ninguém. Né? Isso aqui é estar confortável e ser que você é, independentemente do contexto. Então, tem o protocolo PFC, que é para isso, tem também técnicas, tem várias técnicas para a gente poder utilizar, né, para desenvolver isso, e é um método que a gente utiliza o digital para desenvolver tudo isso. Então, eu te convido a conhecer mais o método, tá? O link para isso tá na bio no Instagram, tá no primeiro comentário no YouTube, porque aqui eu tô no Instagram aqui, no YouTube ali, então tá nos dois, tá? Outra coisa,
lembrar que perguntas difíceis, elas não têm respostas fáceis, né? Quando eu não estou te dando resposta nenhuma aqui, é porque todas essas perguntas, as perguntas que você me fez na carta, elas são perguntas difíceis e elas precisam de serem digeridas, né, elaboradas, ruminadas, marinadas, para poder encontrar as respostas. O que eu pude fazer, o que eu posso, né, fazer nessa live é te dar boas perguntas. E eu acho que eu te dei boas perguntas para te dar base para você começar a pensar sobre isso, né? Tá certo? Lembrando, quarta-feira é o nosso dia de Anatomia do Medo, às 18 horas, é a nossa live aqui no Instagram, às 18 horas, e nas quintas é o dia do Entre Nós, é o dia que nós respondemos, que eu respondo as cartas dos seguidores. Então, se você quiser enviar uma carta, fique à vontade, eu terei prazer em responder. Inclusive, você pode enviar anonimamente, como, né, como a nossa companheira fez, ok? E você pode fazer isso de várias formas. Você pode mandar no direct, você pode mandar no e-mail, você pode também entrar no site do Digital com Maturidade e deixar né, lá tem um formulário que você preenche e você manda essa cartinha para mim, tá certo? Link também está na bio, tá? Tanto do site quanto do método DCM, tá certo? Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos que estiveram comigo. Se alguém tiver alguma pergunta, ainda tem uns minutinhos, né? Se não, a gente encerra.